Apressar. Na escola eu vou chegar. Cheguei! Quanta criança! Meu Deus, olha, você tá aqui, você tá aqui, você tá... E eu tô te vendo aí debaixo dessa sua coberta. E você nesse sofá com seus pais? Vocês estão bem, criançada? Eu tô bem. Não sei se vocês lembram de mim, mas meu nome é João Felipe. E eu sou professor da classe... Qual que era o nome mesmo? Isso mesmo, na classe Joias de Cristo. Bem, a gente vai ter uma EBD ótima. Porque quem tava com saudade da escola bíblica dominical? Eu tava mesmo. Bem, a gente tá à distância, mas pelo menos a gente consegue estar junto através desse vídeo, pela graça de Deus. Bem, a gente vai agora ter uma oração e depois a gente vai ter a nossa aula da escola dominical. Bem, eu vou colocar a oração que a Sofia fez pra gente. Vamos orar? Que está em sua casa, Senhor, abençoe essa aula que o João vai dar, que tudo ocorra do jeito que o Senhor quer, que ele consiga dar a aula e que a gente leve isso para os nossos corações. Que não falte nenhum alimento na casa de ninguém, Senhor, e que esse coronavírus passe logo. Em nome de Jesus, amém. Amém. A minha aula, eu que vou dar aula hoje, mas... O que será que eu vou fazer? Qual vai ser a minha aula? Eita, eu acho que eu esqueci meu material. Eu já vou buscar. Ai, meu Deus, vocês não acreditam. Ai, meu Deus, eu não acredito que eu achei. Isso, aí eu vou até tirar aqui da minha mala. Oh, meu Deus, eu preciso pegar isso. Oh, que pesado, mas... Esse tijolo... Eita, é tão pesado que até caiu o livro daqui. Eita, quanta criança. Vocês estão me olhando? Que medo. Eita, até toquei aqui. Bem, eu vou me apresentar, né? Vocês são quem? Pelo rostinho, estão na EBD, certo? Muito bem. Meu nome é Gregório Jones. Já ouviram falar no Indiana Jones? Ele é meu parente. Ele é primo da tia, da irmã, da vizinha, que é a sogra do meu amigo, que também é meu irmão. Ele é meu parente qualquer. Mas a gente tem uma coisa em comum. A gente estuda, sabe o quê? Arqueologia. Você sabe o que é arqueologia? Tá vendo essas antiguidades, essas coisas, essa picareta, até esses instrumentos são instrumentos usados para escavação. Sabe o que a gente faz? A gente pega um lugar e começa a escavar, começa a ler coisas para descobrir sobre a história de um lugar ou a história de um objeto. É isso que eu faço, sou um arqueólogo. E vocês não sabem ainda melhor. Achei um objeto incrível lá em Jerusalém. Esse tijolão. Bem, eu preciso fazer uns cálculos para ter certeza, porque eu acho que ele é um tijolo especial, ele não é um tijolo qualquer. Bem, deixa eu fazer uma análise com a minha lupa. Como eu esperava. Deixa eu ver aqui no livro, tá assim. Pera. Igualzinho. Bem, o registro da data, o carbono aqui, pelos meus cálculos. Não acredito! Esse é um tijolo do templo e dos muros de Jerusalém. Sim, é um tijolo dos muros de Jerusalém. É um tijolo do tempo em que foi reconstruído os muros de Jerusalém. Você sabia disso? Você sabia que os muros de Jerusalém foram reconstruídos? Tá bom, eu vou contar para você então, para você entender tudo. Bem, é uma longa história, então senta que lá vem a história, presta atenção. Lá em olha o número aqui, lá em 1000 antes de Cristo, sabe o que aconteceu? Quem lembra aqui do rei Davi, aquele rei ruivo, que era segundo o coração de Deus? Esse mesmo, vocês estão lembrando, até era um amigo de Jonatas, que a gente viu na última aula. Esse mesmo. Ele era que estava reinando no tempo de 1000 a.C. Lembra que eu sou um historiador, um arqueólogo, então eu vou saber de algumas datas. 1000 a.C., Davi era rei.
Foi passando tempo. Depois de Davi veio o seu filho Salomão, um rei sábio. Mas passou o tempo e o povo começou a desobedecer. Os reis também só queriam desobedecer. Era bem triste. Até que chegou num ponto em que, olha aqui no mapa. Você tá vendo? Finge que isso daqui é o povo de Israel. Porque Davi, Salomão reinavam sobre o povo de Israel. Passou um tempo, os filhos dos filhos dos filhos dos filhos deles começaram a desobedecer o Senhor. E sabe o que aconteceu? O reino do norte e o reino do sul se dividiram. Isso daqui era um reino só, mas porque eles estavam brigando, virou dois. E o reino do norte continuou pecando. O reino do sul queria buscar Deus de novo, mas sempre estava caindo também. Bem, sabe o que aconteceu com o reino do norte? Essas pessoas que não gostavam de adorar o Senhor, não queriam louvar a Deus, eles foram castigados por Deus. Sim, castigados por Deus. Sabe o que Deus fez? Deus mandou um exílio. Palavra estranha, né? Mas é tipo assim, um povo grandão tomou esse povo pequenininho e destruiu tudo, matou pessoas, levou pessoas para a terra deles. E esse exílio aqui aconteceu em 722 a.C. Era o exílio da Síria. Bem, mas deixando o reino do norte de lado, nosso foco agora é no reino do sul. Bem, o que acontece? O que aconteceu foi que aqui no reino do sul o povo continuou a pecar. Continuou a pecar e em 586 a.C. aconteceu o exílio do sul. Lembra que aqui o povo foi tomado? Aqui também. As pessoas foram levadas, sabe por quem? Nabucodonosor, o mesmo rei da história de Daniel. O rei lá da Babilônia, um reino bem grande. E olha isso daqui, ele tomou todo o reino do sul, destruiu o muro, destruiu o templo, destruiu as casas, matou algumas pessoas e levou o resto lá para a Babilônia. E além disso, algumas pessoas ficaram aqui, elas conseguiram fugir, mas ficaram nessa extrema miséria. Bem, então, nós tínhamos o Reino do Sul. O Reino do Sul foi tomado pela Babilônia, daquela história de Daniel, e depois, em 539 a.C., sabe o que aconteceu? Um reino maior que a Babilônia, deste tamanho aqui, tomou a Babilônia. O nome desse reino era Pérsia. Tá bom, João. João? Não, Gregório. Tá bugando minha mente. Tá bom, Gregório, o arqueólogo. O que isso tem a ver com a história de hoje? O que a gente vai aprender com isso hoje? Espera. Lembra que eu falei que esse tijolo é um tijolo especial? Você lembra disso? Agora você não vai acreditar. Pelos meus cálculos, esse tijolo é de 500 a 400 anos antes de Cristo. Agora eu vou fazer uma continha aqui. Estava certo! Eureka! Esse tijolo é um tijolo que está na história, sabe de quem? De Neemias. Você sabe quem é Neemias? Eu acho que alguns ali sabem, mas você sabe? Bem, se você não sabe, não tem problema. Vou explicar essa história hoje. E é uma história muito bonita. Bem, vamos lá. Senta que lá vem história de novo. No período de 500 a 400 anos antes de Cristo, quem estava reinando na Pérsia, que foi esse reino que tomou a Babilônia, que já tinha tomado o reino do sul, o reino de Israel, de Jerusalém, no caso. Esse reino da Pérsia era reinado pelo rei Artaxerxes. Sim, o rei da Pérsia. E a gente tem que lembrar que como que estava Jerusalém depois do exílio da Babilônia? Destruída, acabada. E tinha um homem cujo nome era Neemias. Ele era um dos que tinham sido pegos pela Babilônia, por Nabucodonosor, e foi levado para a Babilônia. E depois a Pérsia tomou ele e levou ele para a Pérsia. E esse Neemias, que era um do povo de Jerusalém,
Esse Neemias, ele era copeiro. Você sabe o que é copeiro? Copeiro é aquela pessoa que experimenta os alimentos, que prova os alimentos, ou que prepara também e que serve os alimentos para o rei. Neemias era um copeiro. Era o copeiro do rei Artaxerxes. Ele ficava na presença do rei. Olha a responsabilidade. Bem, vamos lá. Neemias, ele era um dos do povo de Jerusalém. Ele trabalhava como copeiro. Quando aconteceu uma coisa. A gente vai ler agora o que está escrito lá em Neemias 1. Abre todo mundo a Bíblia. Eu vou ler aqui para vocês. Mas se você puder pedir a ajuda do papai e da mamãe para abrir aí também, vai ser muito, muito bom. Eu vou abrir aqui em Neemias 1. Vocês abriram? Eu já abri, hein? Neemias estava trabalhando, ele estava lá no reino, quando aconteceu isso daqui. As palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidadela de Suzã, veio Anani, um de meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados pelo exílio acerca de Jerusalém. Disseram-me: os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província estão em grande miséria e desprezo, e os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me, chorei e lamentei por alguns dias. Estive jejuando, orando perante o Deus dos céus. Poxa, olha que triste. Neemias estava trabalhando lá para o rei Artaxerxes, quando o irmão dele chega e fala uma notícia horrível. Olha, meu irmão, o povo inteiro está sofrendo lá na nossa terra natal. E Neemias ficou muito, muito, muito triste. Mas ele fez uma coisa. Ele jejuou e orou. Ele buscou a Deus. Quer ver? A gente vai continuar agora a ler uma oração que Neemias fez. E disse: ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os meus ouvidos e os teus olhos abertos para acudires à oração do teu servo, que hoje faço a tua presença, dia e noite, pelos filhos de Israel. Teus servos faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti. Pois eu e a casa do meu pai temos pecado. Temos procedido de todo corruptamente contra ti, não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés teu servo. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés teu servo, dizendo: se transgredires, eu vos espalharei por entre os povos. Mas se vos converterdes a mim e guardardes os meus mandamentos e os cumprires, então, ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido para lhe fazer habitar o meu nome. Estes ainda são teus servos e o teu povo que resgataste com o teu grande poder e com a tua mão poderosa. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Concede que seja bem-sucedido hoje o teu servo e dá-lhe mercê perante este homem. Neste tempo, eu era copeiro do rei. Neemias, ele buscou a Deus na dificuldade. O irmão dele veio falar essa tristeza, que Jerusalém está destruída e que o povo de lá está sofrendo. Então, Neemias orou. Neemias pediu a ajuda do Senhor. E vocês não sabem o que vai acontecer. Então continua aí. Presta atenção. Neemias buscou a Senhor. E olha o que aconteceu. Depois dele buscar o Senhor, Neemias, ele ficou triste, né? A gente já sabe. E ele foi trabalhar como um copeiro. Sim, ele foi trabalhar no seu ofício, né? Que era servir o rei. Mas ele foi trabalhar, triste, bem miudinho lá embaixo. E aí, sabe o que aconteceu? O rei percebeu. A gente vai ler isso lá em Neemias 2, no versículo 1 e 2. Vamos lá? Neemias 2, 1 e 2.
No mês de Nisan, no ano 20º do rei Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, eu o tomei para oferecer e lhe dei. Ora, eu nunca antes estivera triste diante dele. O rei me disse: por que está triste o teu rosto, se não estás doente? Tem de ser tristeza de coração. Então temi sobremaneira. O rei percebeu que Neemias estava triste. E naquela época, ou em qualquer época, a gente tem que entender: rei tem o governo supremo. Neemias, ele ficou com medo porque o rei, vendo Neemias triste, podia falar: eu não quero ninguém triste, morra Neemias. E ele podia matar Neemias. Por isso que Neemias ficou com medo, mas Neemias estava tão triste. Mas lembra que Neemias orou ao Senhor? O Senhor ouviu a oração dele. E olha o que aconteceu. A gente vai continuar a ler agora, porque o rei percebeu que ele estava triste e o rei falou com ele. Bem, Neemias agora está falando. E lhe respondi: viva o rei para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, se a cidade onde estão sepultados os meus pais está assolada e tem as portas consumidas pelo fogo? Disse-me o rei: que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei: se é do agrado do rei, e se o teu servo acha mercê em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a reedifique. Olha isso, e olha como Deus foi bom. O que acontece? Vamos recapitular tudo. Neemias, ele estava trabalhando de copeiro para o rei lá na Pérsia. O irmão dele chegou e falou que estava tudo destruído lá em Jerusalém e que o povo estava sofrendo. Neemias ficou triste, orou ao Senhor, pediu a ajuda dele, porque Neemias buscou ao Senhor e Deus ouviu a voz dele. E Neemias entrou na presença do rei, estava triste, o rei percebeu, mas o rei perguntou: o que você quer? E Neemias falou a verdade: eu gostaria, por favor, que o rei me ajudasse a reedificar os muros, a reconstruir os muros, desde o zero, porque estava tudo destruído. Eu queria reconstruir os muros. Pois você acredita que Deus usou o rei Artaxerxes? E o rei Artaxerxes falou: tudo bem, sabe o que eu vou fazer? Vou te dar cartas. E ele deu as cartas. Cartas para quê? Cartas para ele passar de território em território. Porque aí ele mostrava: eu sou do rei Artaxerxes, o rei Artaxerxes me liberou. E ele foi passando. O rei liberou para Neemias até material de construção. Esses tijolos aqui, madeira, argamassa, tudo. Ele que liberou também, porque Deus tinha mandado o rei liberar. E não só isso, ele também liberou alguns homens para ajudar Neemias a conseguir levar tudo isso lá para Jerusalém. Olha que bênção. Bem, depois disso, vamos viajar, né? Neemias estava na Pérsia, ele estava lá na cidadela de Suzã, agora ele tinha que ir lá para Jerusalém. E ele foi indo, até que ele chegou em Jerusalém. E ele ficou 3 dias observando como estava tudo aqui, ó. Ele ficou só observando e não estava nada legal. O povo estava sofrendo mesmo. As pessoas estavam tristes porque os muros estavam destruídos, o templo estava destruído, as casas estavam destruídas. O povo estava sofrendo, estava numa dificuldade. Então Neemias, depois desses 3 dias de silêncio, só observando, Neemias chegou para o povo e falou: vem povo, vem cá. Neemias queria juntar o povo que estava lá em Jerusalém, que estava destruído. E ele juntou todo mundo e falou o que a gente vai ler agora em Neemias 2, 17 e 18. Vamos ler comigo? Neemias 2, 17 e 18. Vamos lá. Está falando assim: e lhes declarei como a boa mão do meu Deus... é do 17 ou 18? Opa! Então lhes disse: estáis vendo a miséria em que estamos, Jerusalém assolada e as suas portas queimadas? Vinde, pois, reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser opróbrio. Deixemos essa tristeza, essa desgraça. E lhes declarei como a boa mão do meu Deus estivera comigo e também as palavras que o rei me falara. Então disseram: disponhamo-nos e edifiquemos, e fortaleceram as mãos para a boa obra. Olha que incrível!
Neemias chegou no povo e falou: povo, vamos acordar, a gente precisa fazer a vontade de Deus, e a vontade de Deus é que a gente reconstrua os muros, então força, vamos reconstruir os muros de Jerusalém. Sabe por que eles queriam reconstruir os muros? Porque os muros naquela época significavam segurança. Às vezes alguns povos vinham e destruíam quando não tinha muro. Quando tinha um muro, ajudava a facilitar a segurança que a gente tinha. Bem, então vamos continuar. Sabe o que aconteceu? O povo falou: vamos, Neemias, nós vamos te ajudar. Neemias ficou feliz, todos estavam dispostos para fazer o quê? A obra de Deus. Porque eles iam reedificar os muros da cidade de Deus, da cidade do povo de Deus, da cidade de Jerusalém. Mas mesmo com essa disposição, a gente tem que lembrar de uma coisa. Toda história tem um herói, um mocinho, e um vilão também. E essa história não é diferente. Essa história também tem um vilão. E na verdade não só um, tem 3. E mais alguns. Os 3 principais são Sanbalate, Tobias e Gesem. O quê? Para você ver. Quando o povo estava todo destruído, os povos aqui do lado, enquanto aqui estava destruído, começaram a vir para cá, a querer tomar um pouco de lugar. E Sanbalate, Tobias e Gesem não eram do povo de Jerusalém, eram de outros povos. E eles não queriam que os muros foram reconstruídos. Então eles fizeram muitas coisas que a gente ainda vai ver para acabar com a reconstrução dos muros. É isso mesmo. Bem, vamos deixar Sanbalate, Tobias e Gesem de lado e vamos voltar. Os homens daquela cidade começaram a reconstruir os muros, porque o rei já tinha dado material, Neemias estava organizando tudo, porque Deus estava ajudando ele. E olha que incrível! Bem, eles começaram a construir os muros, só que, cadê os inimigos? Os inimigos vieram, porque não era nada fácil deles trabalharem quando os inimigos montaram até um exército. Você acredita? O Tobias, o Gesem e o Sanbalate resolveram fazer um exército para que eles parassem de construir tudo. Eles até queriam atacar eles, atacar o povo de Israel enquanto eles estavam trabalhando. Então, a gente tem que ver que Neemias ele não se abalou, não. Neemias não ficou triste nem parou a construção. Neemias foi sábio. Sabe por quê? Porque Neemias fez assim. Neemias colocou uma medida. Metade dos homens trabalha e a outra metade vai estar o quê? Defendendo o povo. Sim, eles ficavam com escudos, com lanças e com espadas para defender caso alguém viesse a atacar. Bem, a gente vai ler isso, sabe aonde? Em Neemias 4,14. Porque nesse período de dificuldade, sabe o que Neemias fez? Neemias lembrou do Senhor. Sim, Neemias lembrou do Senhor. Lembrou que ele podia confiar no Senhor. E é isso que a gente tem que fazer também. Então vamos ler? Está em Neemias 4, versículo 14. Vamos ler. Neemias 4,14. Inspecionei, dispus-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: não os temais. Lembrai-vos do Senhor, grande e temível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, vossa mulher e vossa casa. Sejam corajosos. Lembrem que é o Senhor que está à frente de todas as nossas conquistas e de todo o nosso trabalho. Nós não temos que nos preocupar. E foi isso que Neemias fez. Neemias continuou a obra do Senhor e não se preocupou. Ele sabia que o Deus dele ia ajudar ele. Bem, a história continua, né? Mesmo com Sanbalate e Tobias Gesem vindo atacar de vez em quando, o povo se defendia e a obra continuava. E a obra continuou, até que 52 dias depois, os muros foram reconstruídos. Você acredita? Os muros foram reconstruídos. Era um muro gigantão e muito grande, mas ele foi reconstruído em 52 dias, porque o Deus de Neemias, o Deus do povo de Israel, ajudou eles a conseguirem reconstruir os muros de Jerusalém. E agora Jerusalém estava o quê? Segura pela mão de Deus. Isso mesmo. Bem, tá bom. Depois disso, o muro foi edificado, mas
Gregório, o que a gente consegue aprender com isso? Bem, a gente já consegue aprender, 3 coisinhas muito importantes. A primeira é, nas dificuldades, nós temos que lembrar quem é Deus. Nas dificuldades, na verdade, nós temos que buscar a Deus. Nós temos que orar. Sabe onde a gente vai ler isso? Lá em Neemias 1:4. A gente já leu e vai reler agora. Neemias 1:4. Escrito está: Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me, chorei e lamentei por alguns dias e estive jejuando e orando perante o Deus do céu. Essa parte da história é aquela parte que Neemias descobriu que o povo estava sofrendo e ele ficou triste. Mas a primeira coisa que ele fez foi buscar a Deus, jejuando e orando. Você sabe o que é jejum? Jejum é você parar de usar alguma coisa, parar de comer alguma coisa, parar de comer tudo, qualquer coisa. Jejum é você tirar uma coisa e dar tempo para Deus. Como assim? Por exemplo, eu quero buscar o Senhor nesse dia, então hoje eu não vou jogar videogame. Hoje eu vou ler mais a Bíblia. Esse é o meu jejum. Ou hoje eu quero fazer um jejum e eu não vou comer nada hoje, porque eu quero buscar e me alimentar da palavra do Senhor. Isso é jejum. E foi isso mesmo que Neemias fez. Neemias buscou o Senhor, jejuando e principalmente, orando. Ele buscava falar com o Senhor, pedir a ajuda do Senhor. E é isso que nós devemos fazer. Nas dificuldades, nós devemos, primeiro, buscar ao Senhor. E foi isso que Neemias fez e é isso que devemos fazer. Sabe quando a sua avó está doente? Quando seu pai perde o emprego? Quando seu amigo briga com você? Quando você vai mal na prova? Todas essas são dificuldades. Mas a gente tem que lembrar que a gente pode falar com quem? Com Deus, o dono de tudo do universo. E Ele pode nos ajudar. Então a primeira coisa fala comigo, devemos buscar a Deus. De novo, devemos buscar a Deus. Agora o segundo ponto. O segundo ponto na dificuldade que ele passou, que Neemias passou, ele lembrou do Senhor. Lembrou quem era o Senhor. A gente vai ler isso, sabe aonde? Em Neemias, no versículo 4:14. Neemias 4:14. Vamos abrir, Neemias 4:14. Eu vou ler aqui. Inspecionei, dispus-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: Não os temais. Lembrai-vos do Senhor, grande e temível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, vossa mulher e vossa casa. Esse período aqui, sabe o que aconteceu? É aquela parte lá da história, quando Sanbalate, Tobias e Gesem montam um exército e tentam atacar. Neemias, ele não fica triste e nem pede para o povo parar. Neemias fala: Ei, lembra do Senhor, lembra quem Ele é. E a gente tem que fazer isso, lembrar que o Senhor é maior que todas as coisas. E por fim, eu vou colocar agora, o Luquinhas vai falar pra gente o nosso último texto, que está lá em 1 Coríntios 1:9. O Luquinhas vai ler pra gente agora. Só um minuto. Lê pra gente, Luquinhas, por favor. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Neemias, ele foi chamado para reconstruir os muros. Nós fomos chamados para reconstruir muros? Não. Mas nós fomos chamados para ter uma aliança com Cristo Jesus. E essa aliança tem que nos fazer, sabe fazer o quê? Obedecer. Sim, nós temos uma aliança de obediência. Nós somos filhos de Deus, então devemos o quê? Obedecê-lo. Agora, antes da gente acabar a nossa aula, eu quero que você pense. O que está acontecendo hoje em dia? É isso mesmo. O coronavírus, essa pandemia. Mas não se preocupa. Eu sei que você está aí na sua casa, você está seguro, em nome de Jesus, eu espero. E a gente consegue colocar esses mesmos pontos, sabe aonde? Na situação que a gente está. Nessa situação de coronavírus, de pandemia, a gente tem que buscar o Senhor.
Então, ora, fala com Deus, pede, Senhor, se for da tua vontade, tira cada uma desses vírus nas pessoas, cura as pessoas se for da tua vontade, Senhor. Segundo ponto, lembra do Senhor. O Senhor é maior que todas as coisas, Ele é o dono do universo, Ele é maior que um vírus. Então, se Ele quiser, Ele pode acabar com tudo isso, num estalo de dedos. E por fim, nós temos que lembrar que temos uma aliança de obediência. Então, obedeça. Obedeça ao papai quando o papai falar, filho, é hora de tomar banho. Vai tomar banho. Quando for a hora de estudar, filho, vai estudar. Quando for a hora de parar de brincar, filho, para de brincar. E você obedece tudo. Eu também preciso obedecer. Todos nós. E é isso que a gente consegue aprender com uma história. A partir, de um tijolo que fez a gente lembrar de tudo isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Bem, depois da gente aprender tudo que a gente aprendeu na história de Neemias, uma das coisas que ele fez foi buscar ao Senhor. E sabe como a gente busca ao Senhor? Lendo a Bíblia e fazendo oração. Isso mesmo. E agora a gente vai cantar uma música que fala isso. Vocês sabem, eu sei que vocês conhecem ela. Leia a Bíblia e faz oração. Leia a Bíblia e faça oração. Faça oração, faça oração. Leia a Bíblia e faça oração. Se quiser conhecer. Leia a Bíblia. Leia a Bíblia e faça oração. Faça oração, faça oração. Leia a Bíblia e faça oração. Se quiser conhecer. Se quiser Agora, vocês lembram daquele gesto? A gente vai cantar mais uma vez. Vocês fazem, leia a Bíblia e faça oração. Se quiser crescer, quem não ore e a Bíblia não lê, diminuirá. Vamos cantar mais uma vez? Então vamos lá. Leia a Bíblia e faça oração. Faça oração, faça oração. Leia a Bíblia e faça oração. Se quiser crescer, se quiser crescer, se quiser crescer. Leia a Bíblia e faça oração. Se quiser crescer. Quem não ora, a Bíblia não lê. A Bíblia não lê, a Bíblia não lê. Quem não ora, a Bíblia não lê. Até a próxima e eu gostei muito de ver todos vocês aqui. Muito obrigado, criançada. Tchau, tchau.